Transmitindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui coordenando essa sessão, mais uma sessão do nosso evento acadêmico. Nessa sessão, a opção foi por fazer quase como um evento ficcional, inclusive interessante, pensando que a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com educação, a gente trabalha com realidade, e muitas vezes é muito interessante você contrapor o que seria uma realidade alternativa, que seria um universo paralelo, e é um pouco desse jogo que a gente vai tentar explorar e as eventuais implicações ou consequências, repercussões que a gente poderia ter em função disso. O meu nome é Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo, eu sou professor titular do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e nesse momento também sou o diretor científico da FAPESP, a partir de 27 de abril, com um mandato de 3 anos. Aqui comigo e compondo essa mesa, tem 4 colegas, todos professores titulares da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, na ordem que eu os enxergo aqui na minha tela, a professora Helena Bonciani Nada, que é professora titular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, da EPM Unifesp, e também vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e também integrante do Conselho Superior da FAPESP, que é o órgão máximo daquela instituição. É a primeira pessoa da nossa instituição a ocupar essa posição junto à FAPESP. Um outro colega nosso participando aqui é o professor Reinaldo Salomão. Ele é professor titular do departamento que é chamado de DIPA, eu acho que é infectologia ou moléstias infecciosas e parasitárias, eu acho que o M não aparece, e também da EPM, Unifesp. O Reinaldo, além de, claro, então, ser um integrante da nossa instituição, ele também trabalha na FAPESP na função de coordenador de área na área da saúde. Uma outra colega nossa que está aqui participando do evento é a professora Catarina Segrete Porto. A Catarina é professora titular do Departamento de Farmacologia, também da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e como os 2 anteriores, e eu também, ela também integra a FAPESP, ela faz parte do grupo de assessores especiais da diretoria científica, começou comigo agora nesse mandato. E o último dos nossos convidados aqui, que eu vejo na tela, é o professor Rui Maciel. O Rui é professor titular da disciplina de endocrinologia do Departamento de Medicina, também da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e também é coordenador, nesse caso adjunto, da FAPESP. A FAPESP tem uma estrutura dentro da diretoria científica que se subcompõe em coordenação adjunta, coordenação de área. Então, nesse sentido, a posição do Rui junto com um conjunto de outros 16 cientistas do estado de São Paulo, é a posição mais alta, logo abaixo da diretoria ou do diretor científico. Então, nós 5, além de sermos da IPM, Unifesp, também somos da FAPESP. E a proposta aqui é que cada um fale e veja e narre um mundo sem a FAPESP. A lógica aqui é o que teria sido da vida de vocês se não tivesse a FAPESP, ou de que forma a atuação da FAPESP foi decisiva. E a Catarina, que é mineira, acho que de Guaranésia, se eu não estou confundindo aqui, a cidade, e eu agora estou progressivamente me tornando mineiro, porque eu comprei um sítio em Gonçalves, no sul de Minas. Então, Catarina me disse que, como eu pedi para todo mundo contar um caos, eu estou ficando muito mineiro. Mas, em essência, é isso que a gente vai fazer aqui. E, sem mais delongas, passo a palavra, então, para o Reinaldo. E agradeço os 4 já por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o Luiz Eugênio pelo convite de fazer parte dessa mesa, contar um pouquinho de causa, né, como ele comentou, e uma mesa que é composta por pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. A professora Catarina, Helena Nader e Rui Maciel. E impressionante a criatividade do Luiz Eugênio, porque
ele é o nosso primeiro diretor científico da FAPESP, que vem, né, que tem origem na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, reúne essa mesa com seus parceiros lá de trabalho, vamos dizer assim, e a proposta é exatamente imaginarmos um mundo sem a FAPESP. E a ideia, né, o que nós entendemos, os convidados, que a gente deveria, hoje, contar alguma história, são narrativas, né, de pessoas com histórias distintas, uma paixão comum, que é a Escola Paulista de Medicina e a Unifesp. E o que a gente entendeu, ou eu entendi pelo menos, é que seriam causos ou histórias que não aparecem, né, se você clicar o CV Lattes ou se clicar a biblioteca virtual da FAPESP. Então, imaginei assim, minha sensação, me veio à memória quando o professor Dante Gallian, aqui da Unifesp, fez um livro, né, editou um livro muito bonito, 75 anos da Unifesp, e contou a história, na verdade, da Escola Paulista de Medicina que se transformaram em Unifesp, através de narrativas, de histórias de pessoas que têm a vida dedicada ali. E uma outra memória que eu achei muito interessante, não sei se vocês conhecem o Museu da Pessoa, que é uma instituição interessante aqui na cidade de São Paulo, fundado já em 91, uma historiadora, Workman, que fala que gostaria de transformar os depoimentos de histórias de vida de toda e qualquer pessoa, anônimo ou não, em fonte de conhecimento e compreensão da realidade. Então, aqui eu começo com a minha narrativa, que é simples, de uma pessoa que está na instituição há tanto tempo e que a minha vida se confunde bastante com a vida que eu tenho dentro da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E estamos aqui para aprender com a história da vida dos outros. Bom, eu nasci numa cidadezinha pequenininha, chamada Claraval, na verdade um vilarejo com uma rua de cima, uma rua de baixo, e com um rio que passa por detrás das casas. E esse rio divide Minas Gerais de São Paulo. Então, vocês vejam como o rio da minha aldeia é bastante importante. Se eu fosse mostrar uma foto agora para vocês, eu mostraria uma foto de uma casa que tem uma criança ali com uns 4, 5 anos, calça curta, galinhas andando e uma cisterna. E essa foto é mais ou menos o meu sertão. E a ideia de que, e eu vejo isso com clareza agora, passando dos 60, é que quem vem de um universo tão distante vê as coisas de uma forma diferente. Na verdade, a gente é parte, a gente pertence ao ambiente que nos acolhe, mas também a gente sempre mantém um olhar de observador, um eterno aprendiz. Fica tudo misturado, você faz parte e observa. E muitas vezes mantém uma ingenuidade que é quase sem cabimento. Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, eu cheguei, na verdade, sem conhecer a Escola Paulista de Medicina. Era algo que só apareceu no momento de preencher a ficha do vestibular, quais eram as opções que eu iria fazer. À época, era um vestibular só para a USP São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, USP Ribeirão e Unicamp. E ali, pela primeira vez, eu me deparei com esse nome e a escola se tornou o molde do que eu viria a ser. O ano era o ano de 1976. O Brasil viveria o movimento pela redemocratização, pelas diretas já. E São Paulo era grande para mim, era grande demais. E eu, sozinho demais. Entre aulas e discursos, entre passeatas e festas, novos amigos, amigos que se faz nessa época são amigos para sempre, o mundo chamou. E, no meio do curso de medicina, um ano de mochilão na Europa, 1979. E, na verdade, relembrando aquela origem, eu fui fazer aquele ano de mochilão de mala, que meus amigos fizeram eu vender já na Europa,
quando descobriram como que eu pretendia viajar de carona por um ano junto com eles. Tudo meio underground, meio submundo, um ano, mas valeu muito a pena. Foi uma construção importante na minha vida. Em 1980, conheci o amor da minha futura e atual esposa. E em 82, portanto já há algum tempo, a formatura em medicina. E ao formar em medicina, eu tinha muito forte esse destino de ser médico, de ser clínico. Na verdade, parafraseando Milton Nascimento, a ciência em minha vida apareceu muito depois. E aqui, se fosse mostrar uma foto que eu vi há pouco tempo atrás, um amigo, Renato, da pediatria, e eu segurando um cartaz, já naquela época, 80, 82, não me lembro direito, Hospital São Paulo paralisado. Era mais uma viagem a Brasília, e para quem acha que a luta e as dificuldades são recentes, isso mostra o quanto é difícil lutar pelo nosso querido hospital, escola e universidade públicas. As doenças infecciosas e parasitárias, hoje infectologia, foram uma opção porque é uma especialidade que abraça a medicina, onde tem a luta do hospedeiro com o parasita. E essa luta, essa integração, ela se faz no cenário da vida, das desigualdades, da pobreza, da herança genética e também da falta de herança. Ela cobra um preço social muito alto. E nesse, vamos dizer, chamado médico por essa área, eu criei um universo paralelo na periferia de São Paulo. Então, esse meu universo paralelo na periferia de São Paulo se dá em Itaquera. E quando eu comecei a frequentar esse hospital, no início da década de 80, era um hospital que a gente podia dizer que estava no coração da miséria. Era a minha África, a 30 quilômetros da escola e a 30 quilômetros de casa. Uma médica e uma farmacêutica, ambas irmãs, Josefina e Teresa, segurando o desafio de levar saúde a um povo carente, tão igualmente nosso. Vou ficar por aqui, senti. E fiquei dedicado à escola e a esse trabalho na periferia. Especialista ali era clínico, cirurgião, pediátrica e GO. Entre eles, o querido Décio Ferreschi, esposo da nossa professora da endocrinologia. A defesa do atendimento público e gratuito era ferrenha. Francês, nosso ex-líder aqui na escola, defendia o SUS, o atendimento público, como se tivesse efetivamente no hospital universitário. Eram os anos da AIDS. Como a Covid, a AIDS chegou primeiro entre os ricos, mas lentamente achou seu nicho comum para as doenças infecciosas entre os mais pobres. Quis replicar no Santa Marcelina o que tínhamos no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e ali começamos o serviço de infectologia, e por 30 anos cuidamos dos pacientes e formamos profissionais cheios de garra por lá. Muitos me fizeram companhia aqui da escola. Otelo, Luci, Stefano, Esper, Abedon, Ricardo, Hélio. E eu fiquei. Fui ficando agarrado àquela experiência, vendo como aquele povo sofrido e imerso em violência era um povo grato. Suas narrativas em rodas de familiares eram sofridas e eram também muito ricas. Com o tempo, o hospital mudou, se sofisticou, virou faculdade. Eu fiquei sempre com a parte do SUS, era o que dava sentido para as coisas para mim. Hoje, outros, como Luísa, Nassati, Rafael, dão continuidade a esse trabalho. A irmã Monique, médica canadense, entusiasta da medicina de família, jogadora de futebol e torcedora do Corinthians, resolveu ir para a África e está de passagens compradas para o mês que vem. Lá também, parecido aqui com o hospital, nós tivemos alguns papers. A vigilância de CCH no Annals of Internal Medicine, parcerias com professores aqui da nossa universidade e algumas histórias insólitas de um mundo paralelo.
No Hospital São Paulo, a infectologia crescia e eu fazia parte. À nossa frente, pessoas como professores, como Pinhatari e Adalto, davam norte para a minha geração. Daí, a ciência chamou e começa a aproximação da FAPESP. Eu voltei para a Europa, dessa vez oficialmente, para um fellowship no Instituto Max Planck de Imunobiologia, hoje de Imunologia e Epigenética, entre 88 e 1990. De paraquedas da enfermaria do Hospital São Paulo para um instituto de ponta experimental, um orientador que falava alemão e que era químico. No crachá, um nome bonito, Gastwissenschaftler, que era pesquisador visitante. E eu acho que essa guinada atendeu um chamado que era uma admiração, um amor que eu também tinha, um respeito muito grande pelas ciências básicas. E isso fez com que eu abraçasse essa causa de tentar olhar o doente com a visão de um pesquisador. No colo, para ir, o Matias. E os orientadores de lá viraram amigos, Cris e Marina, e vieram várias vezes aqui à Escola Paulista de Medicina e à Unifesp. Se eu fosse mostrar uma foto, eu queria que vocês vissem uma imagem do Cris, que foi, na verdade, um pesquisador fundamental na área de endotoxina e é coautor do paper que descreve o Toll-like receptor 4 como receptor do LPS, da endotoxina. Mas eu mostraria o Cris e a Marina dando aula e a Marina sentada num pequeno anfiteatro do nosso edifício de pesquisas 2. Em uma outra cena, eu mostraria a Marina, uma cena curiosa, estava uma época até de bastante ebulição aí nas questões nossas políticas na reitoria, e eu fui até o prédio lá da Sena Madureira para ver alguma coisa junto com a Marina, e ela esperou lá fora porque estava sol. E quando eu saio tinha manifestações e tal, quando eu saio do prédio, encontro a Marina deitada na grama, descalça, em frente à reitoria, e os seguranças olhando tudo meio de rabo de olho para ver o que estava acontecendo ali. São pessoas maravilhosas que realmente fizeram minha ponte com a ciência. A gente estava lá, na Alemanha, por sinal, quando o muro caiu. Era 1989. E foi muito emocionante estar lá. Viver a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o mundo dividido simbolicamente por um muro, e estar lá quando esse muro era demolido, quando esse muro foi derrubado. Mas, sendo bem sincero, falando assim, até parece que foi mais emocionante. É engraçado, quando você está no momento que as coisas acontecem, às vezes você não tem a dimensão exata do seu simbolismo. Em 1990, voltamos para São Paulo e trouxemos a Tice, vamos dizer, na barriga, junto com a gente. A família estava se completando. E aí começou a FAPESP na minha vida. Anos dourados na pós-graduação com Nestor, Rui e Jair, e o que viria depois a ter nossos edifícios de pesquisas 1 e 2. Mas eu deixo essa parte para o Rui provavelmente abordar. Eu concluo dizendo que viver é muito perigoso, mas vale a pena. Obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Não conhecia o nome da cidade, agora já tenho mais uma referência. Claraval. Catarina, te convido agora. Você está no mudo, Catarina. Você queria
Abrir. Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite do Luiz Eugênio. É um prazer participar dessa mesa com meus amigos aí da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Bem, quando eu recebi esse título do Luiz, né, Universos Paralelos, um mundo sem a FAPESP, a pergunta que veio foi: será que o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo chegaria aonde ele está atualmente sem a FAPESP? Bem, eu vou deixar essa resposta para o professor Luiz, Helena, certo? No final da nossa mesa. E eu pensei nesse universo paralelo colocando algumas agências de fomento, como a FINEP, CNPq, CAPES e outras internacionais. Por que isso aí? Essas agências e por que essas internacionais que eu vou mencionar daqui um pouco? Porque elas foram muito importantes, né, no início da minha carreira científica. Assim como o Reinaldo, né, eu saí de uma cidadezinha lá do sul de Minas, Guaranésia, que hoje tem 20 mil habitantes, né, naquela época, na segunda década de 70, deveria ter um pouco menos do que hoje, e saí de lá para ir para Ribeirão Preto, fazer o curso de graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, hoje chamado Biomedicina. Aí já começou o universo paralelo, né? Porque meus pais não conseguiam entender por que eu ia fazer biomedicina, ou seja, ciências biológicas, modalidade médica. E eu disse que esse curso preparava, né, pesquisadores, cientistas e docentes para a universidade, e que era isso que eu queria fazer. Naquela época, as profissões eram medicina, direito, engenharia, e aí já foi uma grande discussão. Mas eu convenci meus pais que eu deveria ir para Ribeirão, porque lá em Guaranésia não tinha um laboratório de análises clínicas e que eu poderia também aprender um pouco de análises clínicas nesse curso e voltar e montar o laboratório na região. Isso aí já animou um pouquinho, né? Mas não era esse o meu pensamento. E fui para Ribeirão. Já no 4º ano, já fui trabalhar com endocrinologia, no departamento de fisiologia, com o professor José Antunes Rodrigues. Só que naquele ano não tinha o exame para entrar na pós-graduação, o ano que eu estava terminando a graduação. Por quê? Porque lá na fisiologia o exame era a cada 2 anos e eu tinha que ficar mais um ano fazendo estágio. E o professor Antunes tentando me convencer. Eu falei, não tem condições, porque senão eu vou ter que voltar para Minas. E aí foi quando, na conversa com o professor Antunes, ele disse: procure então o professor Vale, lá no departamento de farmacologia da Escola Paulista de Medicina. O professor Vale já era conhecido lá na minha região, né? O professor José Ribeiro do Vale nasceu em Guaxupé, 10 quilômetros de Guaranésia. Conclusão: procurei o professor Vale, né, a doutora Zuleika, professora Lígia, que compunha o setor de endocrinologia experimental. Prestei a prova, né, o exame de seleção. O professor Vale disse para mim: estuda os 2 livros de farmacologia do professor Rocha Silva, que eu já tinha, né, estudado em Ribeirão, e vem fazer o exame de seleção. Entrei para pós-graduação, né, e aqui eu coloco já alguma agência de fomento, ou seja, aqui tem a CAPES. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado com a bolsa da CAPES. O laboratório, né, de farmacologia, as agências de fomento que mantinham esse laboratório era a FINEP e alguma coisa do CNPq. Então, a FAPESP ainda não estava nesse momento, né? Aprendi muito nessa minha pós-graduação, nesse meu mestrado e doutorado. Por quê? Porque aqui tem um ponto que hoje a gente está discutindo ainda e que naquela época, certo, já estava na Escola Paulista de Medicina, que era a multidisciplinariedade, certo? Era a inter-relação entre as disciplinas. E lá estava farmacologia, bioquímica, com a biologia molecular e biofísica. E
os cursos, né, tanto de pós-graduação em farmacologia como biologia molecular, a gente transitava, né, em todos esses departamentos e discussão com todos esses professores. Não só esses, né, como outros da escola, como a fisiologia, onde a gente estava muito próximo também, né. Logo que eu terminei meu doutorado, eu prestei o concurso para o departamento de farmacologia e fui aprovada nesse concurso. Logo após o concurso, eu já fui fazer meu pós-doc, porque também naquela época já se discutia um ponto que hoje a gente ainda continua discutindo, que é a internacionalização. E isso era muito forte nos 3 departamentos, ou seja, ou você ia fazer o pós-doutorado antes de você ser contratado, ou você teria que fazer o seu pós-doutorado depois desse contrato, depois desse concurso e esse contrato na Escola Paulista de Medicina. E aí fui eu para a Universidade Rockefeller com uma bolsa do CNPq, no primeiro ano. No segundo ano, com uma bolsa do NIH e da Fogart. Por quê? Porque aqui já começou, né, a dificuldade, certo, das bolsas e de se conseguir as bolsas para se fazer pós-doc. Então, eu consegui um ano e o segundo ano já foi lá nos Estados Unidos. E, infelizmente, né, nessa época que eu estava lá fazendo meu pós-doutorado e aprendendo, né, várias técnicas e um sonho de trazer tudo aquilo que eu estava fazendo lá aqui para a Escola Paulista de Medicina, toma posse aqui no Brasil como presidente, certo? Fernando Collor de Mello. Daí vocês imaginam, já sabem da história do confisco e do fim da CAPES, né? Realmente a CAPES foi fechada. Então, eu lá fora, muito apavorada com tudo que estava acontecendo, comecei a discutir com o meu supervisor. É claro que de imediato foi o seguinte, foi o convite para permanecer lá. Eu disse, não, eu quero voltar para o meu país e eu quero conseguir montar o laboratório que eu estou sonhando aqui, certo? E tentar fazer a minha carreira lá na Escola Paulista de Medicina. Aí a discussão com ele foi o seguinte, então vamos fazer um grant e tentar a Fundação Rockefeller, que naquela época a Fundação Rockefeller, né, financiava várias universidades nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Escrevi, comecei a discutir com ele, ele fez todas as correções e entrei na Rockefeller com o pedido. O que acontece? Eu consegui, certo, o grant, só que a verba deveria vir aqui para o Brasil. E era impossível chegar aqui no Brasil, porque eu não ia conseguir comprar nada, né, do que eu tinha colocado lá naquele pedido. Então, a minha outro universo paralelo foi discutir com a Fundação Rockefeller que eu gostaria de receber todos os equipamentos, né, e um pouco de material de consumo que eu tinha pedido para montar o laboratório e conseguir caminhar aqui na Escola Paulista de Medicina. E eu consegui que eles comprassem os equipamentos e encaminhassem para cá, né? Eram vários equipamentos, certo? Que era montagem de sala de cultura, montagem para trabalhar com fármacos marcados, ou seja, hormônios marcados com radioativo, porque naquela época eu estava tentando isolar o receptor, né, da proteína transportadora de andrógeno e eu precisava de todos esses equipamentos aqui. Conclusão, eu consegui que o equipamento chegasse aqui. E aí foi outro drama, outro, né, universo paralelo, a liberação, certo, desses equipamentos. E graças ao professor Paiva, né, eu consegui fazer essa liberação na alfândega aqui no Brasil e transportar tudo isso numa Kombi da Escola Paulista de Medicina, né, para o laboratório. Continuamos, né, a nossa
luta aqui agora para conseguir, né, material de consumo. Entrei no CNPq, uma vez que o CNPq tinha me dado a bolsa de pós-doc, para um projeto, um pedido de auxílio financeiro no CNPq. Esse pedido foi aprovado, mas eu nunca recebi o dinheiro, certo? Que foi a época de todo o contingenciamento e a gente não conseguiu receber. Paralelamente a isso, foi feito, então, um pedido para a FAPESP. E aí foi meu primeiro pedido de auxílio à FAPESP. E daí para frente, né, foram vários pedidos de auxílio regular, de temáticos, bolsas. Ou seja, realmente, né, com a FAPESP nós conseguimos caminhar. Mas mais ainda, a gente conseguiu realmente caminhar e tentar fazer o melhor possível graças, né, à visão, certo, da professora Helena Nader, que aqui eu homenageio, com os equipamentos multiusuários. Se não fosse, né, os equipamentos multiusuários, com verba FINEP e FAPESP, certo? Vários laboratórios dos 3 departamentos, certo? Não teria caminhado como caminhou. E hoje nós não teríamos, certo, 2 pós-graduações, como a pós-graduação em farmacologia, com nota 6 na CAPES, e biologia molecular, certo, nota 7 na CAPES. Então, a Helena, junto com os vários, né, docentes dos 3 departamentos, tem lutado muito para que esses equipamentos multiusuários sirvam não só o INFAR, mas também a Escola Paulista de Medicina, certo? A Unifesp e outras universidades. E nós precisamos, certo, nesse momento, ter um olhar para isso e um olhar com relação à manutenção, certo, de todos esses equipamentos. Então, tanto as agências de fomento como a nossa universidade tem que olhar um pouco mais, né, para a questão dos equipamentos multiusuários. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que é importante na nossa pós-graduação e que, desde, né, há vários anos atrás, a Escola Paulista de Medicina e a Unifesp têm lutado, né, que é a inter-relação entre as disciplinas, a internacionalização e os laboratórios multiusuários. E eu coloco mais um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que pensar um pouco mais sobre, que é esse universo paralelo com essas agências de fomento como FINEP, CAPES, CNPq e a nossa FAPESP. E nós temos que ter um olhar muito firme agora, certo, pós-pandemia, com todas as discussões que nós estamos ouvindo em CAPES e CNPq, com as novas distribuições de bolsa para os programas de pós-graduação, nova avaliação desses programas de pós-graduação e o contingenciamento que nós estamos vendo no CNPq e na FINEP. Além disso, nós sabemos que vamos ter uma queda de arrecadação nesse país e nós precisamos ficar atentos, né, em relação às nossas agências. Eu acho que é importante aí um plano de suporte a essas fundações de apoio, né, não só do Estado de São Paulo, como a FAPESP, mas de todas as fundações do país, e com isso ter um olhar não só do governo, certo, mas também da iniciativa privada para que nós continuemos a caminhar. Eu acho que a minha história, né, é a história de vários docentes e vários pós-graduandos da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp. Obrigada, Luiz. Muito obrigado, Catarina. Depois de ouvir você e o Reinaldo, o que me ocorre é que, desde a Grécia Antiga, a gente tem tragédias e tem heróis, né? E nas nossas vidas, essas tragédias reiteradas e uma atividade quase heróica para conseguir levar a cabo o que a gente faz parece ser absolutamente recorrente.
Obrigado, Catarina. Rui, convido você agora. Ok, muito obrigado, Luiz. Estou muito feliz aí de você ter me chamado, né? Eu tenho uma admiração aí pelo Luiz há bastante tempo e foi interessante depois que essa admiração já estava bem consolidada, eu vim a perceber que nós temos duas coisas em comum, né? Estudamos no mesmo escola secundária e também fizemos a pós-doutorado na mesma universidade americana, né? Então, talvez por isso que existiam já afinidades que a gente nem sabia. Mas eu vou dar uma aqui eu não sei se ela está na audiência, mas só para cutucar, da nossa reitora Soraya, que nunca fala nenhuma coisa sem contextualizar, né? Ela adora essa palavra, né? E eu vou fazer um detour, mas eu volto, viu, Luiz? Não se preocupe que eu volto para o caminho. Às vezes eu gosto de falar dos fundamentos da história e muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas eu perguntei uma coisa para ele está respondendo outra, né? Não, é que talvez pelas minhas... quer dizer, eu adoro a Catarina e o Reinaldo, meus companheiros e vizinhos de prédio, né? Ambos são mineiros, mas mineiros paulistas, né? O Reinaldo falar que é mineiro é covardia. Claraval é franca, né? Mas tudo bem. Então, diante dos dois mineiros e do neo-mineiro aí, o Luiz Eugênio, eu sou bem paulistão, né? E realmente isso talvez me cause uma série de dificuldades, né? Porque eu sou um fanático pelo estado de São Paulo. E o Estado, ele tem uma série de instituições muito peculiares e únicas e que tem uma série de razões, né? Por que São Paulo é assim. E aí eu dou exemplo para vocês da nossa diferenciação, né? A OSESP, né? Por exemplo, a nossa orquestra, ou a própria FAPESP, as universidades paulistas, né? É difícil, às vezes, para o indivíduo fora da realidade de São Paulo entender que as nossas três maiores universidades são do Estado, não são do governo federal, né? Apesar de que nós estamos lá buscando, né? Ontem mesmo fiz uma provocação para o pessoal da Unicamp, eles que se cuidem, que a gente já vai ultrapassá-los, né? Os hospitais, quer dizer, entrando para a nossa área médica, os hospitais das colônias, né? Então, eu acho que essa diferenciação de São Paulo, ela se deve a 3 pontos, e isso tem tudo a ver com a FAPESP, mas é um universo paralelo que, se ele não tivesse existido, não existiria a FAPESP, né? O primeiro é a imigração, né? São Paulo, especialmente a capital, mas também o interior, teve um impacto extraordinário da imigração, né? Em 1920 e 25, quando todas essas coisas aí começaram, São Paulo tinha 500 mil habitantes. Desses 500 mil habitantes, 300 mil eram nascidos fora do Brasil. Isso, pouquíssimas cidades do mundo tiveram um fenômeno equivalente. E esses imigrantes, eles estavam muito empobrecidos, mas eles vinham de um lugar, a maior parte da Europa, né? Também do Japão, mas os japoneses se fixaram principalmente no interior. Na capital, desses 300 mil estrangeiros, 200 mil eram italianos, né? Então, São Paulo, nos anos 20, era uma cidade italiana, onde a maioria das pessoas tinha nascido na Itália. Mas não haviam só italianos, havia de todas as nacionalidades possíveis, tá certo? E o imigrante, ou ele vence, né? Então, aquela força e aquela ética do trabalho e aquela necessidade de progredir, de fazer o filho estudar, isso estava muito incutido, né? E junto, e aí puxando um pouco para a área médica, os imigrantes, além de clubes e instituições onde eles se encontravam, eles também tinham uma visão social e começaram a criar os hospitais, tá certo? Então, não é por acaso que os maiores hospitais privados da cidade, ou filantrópicos da cidade, são o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa, o Hospital Samaritano, que foi fundado pelos ingleses, o Hospital Santa Cruz, que era um hospital da colônia japonesa, que foi tirada deles durante a Segunda Guerra, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Então, isso foi muito importante para a Constituição e para a prática médica e até para a pesquisa, mais recentemente, né? Então, a imigração teve um impacto extraordinário, né? Agora, junto com a imigração, os aristocratas paulistas também tiveram um papel muito importante, né? O café trouxe fortunas incomensuráveis e eles resolveram aplicar essa fortuna na transformação
de uma economia cafeeira para uma economia industrial. E para isso eles chamaram os ingleses, né? Os capitais eram dos cafeicultores, mas a organização foi dos ingleses, que organizaram as ferrovias, porque por causa do café já havia uma burguesia bem estabelecida no interior do estado. Então São Paulo já era muito forte também no interior, né? Mas junto com a transformação do café para a indústria, eles se preocuparam em criar instituições de ensino, tá certo? Que a princípio foram criadas, né? Quando eu falo isso daí, os caras já falam, já vem o burguesinho aí falar, mas a verdade é isso, que a aristocracia paulista que criou, né, não só a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica, mas a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, o Instituto Agronômico de Campinas e muitas outras instituições e institutos, o Instituto Butantan, né, que depois muitas delas se agregaram à USP, e a fundação da USP, né, com aquela questão de você começar uma universidade a partir de uma faculdade de filosofia, mas tendo também as escolas práticas, tá certo, né? Então, esse conjunto de fatores fez com que se nutrisse essa busca pela educação e pela formação profissional, né? O professor Brito, o antigo diretor científico da FAPESP, numa apresentação recente, ele até falou que as grandes iniciativas de ciência no Brasil surgiram desses movimentos nos anos 20 e 30, com a criação da Exalc, do Instituto Agronômico de Campinas, que evoluíram para a Embrapa, essa nossa força na agricultura, toda a parte aeronáutica com o ITA e Embraer, toda a parte de engenharia e a nossa energia limpa com a Politécnica e outras escolas de engenharia, né? Mas eu também traria de novo para a nossa área médica biomédica a questão da Fundação Rockefeller, né? A Rockefeller, Catarina mencionou aí rapidamente a Rockefeller investiu muito no Brasil. Eu acho que porque os americanos tinham medo que a gente ficasse do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, em consequência eles adulavam o Brasil, e entre outras coisas, como desde a Companhia Siderúrgica Nacional e outros mimos que nós ganhamos dos americanos, a presença da Fundação Rockefeller foi fundamental e foi num momento que foi na virada ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a medicina americana realmente passou na frente da medicina europeia, e os americanos, além de terem construído os prédios, como da Faculdade de Medicina da USP, uma parte do Hospital das Clínicas e muita contribuição na própria Escola Paulista, ela trouxe uma série de bolsas. E aí eu mudo para esse meu universo aí para contar. Inclusive, eu fiz um texto junto com a Helena, quando nós fizemos 80 anos, para explicar a pujança da Escola Paulista. E uma das razões foi que realmente os nossos fundadores tiveram uma visão de construir uma escola onde você tivesse as ciências básicas integradas com as ciências clínicas. Inclusive, essa questão do campus São Paulo, a gente continuar junto, foi muito útil, né? O que prejudicou algumas outras universidades, onde a prática médica era feita no hospital, habitualmente urbano, e a parte das ciências básicas estava no campus, né? Longe um do outro, né? Nós não, nós continuamos a nos integrar, a nos misturar e a trocar ideias, tá certo? Isso foi muito efervescente numa geração anterior à minha. Acho que atingiu o auge numa geração, a minha geração, onde nós tínhamos uma integração muito forte com as áreas básicas. Isso tudo, a Fundação Rockefeller, de certa maneira, ensinou, seja aos nossos fundadores, seja a outros indivíduos envolvidos em pesquisa biomédica no Brasil, o quanto era importante você ter uma organização de fomento. E aí, dentro desse espírito paulista que eu aludi ali na primeira parte da minha fala, veio a criação da FAPESP, né? A criação da FAPESP é uma questão épica. Eu acompanhei um pouco de perto, porque o meu pai conhecia alguns dos indivíduos que foram importantes ali na fundação da FAPESP, especialmente o Paulo Vanzolini, e era uma ideia muito forte e que, para você fazer pesquisa, é o que eu costumo dizer para os alunos, né? Você precisa ter a roda completa. O que eu chamo da roda completa é você ter um pesquisador que tem boas ideias, tá certo, né?
um sujeito bem treinado, crítico, que tem as perguntas certas, mas você tem que ter também a infraestrutura laboratorial adequada. E o financiamento, né? Porque não dá para fazer pesquisa sem dinheiro, né? E aí as pessoas perceberam isso e, em consequência, a FAPESP ocupou e ocupa um papel absolutamente primordial. Então, só respondendo aí ao Luiz, eu até acho que não dá para ter um universo paralelo sem a FAPESP, né? Ou desde o começo, como é o meu caso, ou quando eu comecei a fazer pesquisa, ou como os outros depois, eles confluíram para a FAPESP, né? Porque é uma organização séria, organizada, que gasta pouco em administração, que valoriza o pesquisador. Mas aí, nessa roda da pesquisa, além do financiamento, é importante também, e aí foi um momento, ou tem sido, é claro que sempre tem dificuldades, né? Mas ontem mesmo eu ouvi o Luiz Eugênio comentar que ele é patologicamente otimista, né? Eu também faço parte, eu não sei se tem a ver com a nossa formação em comum, mas a gente sempre se defrontou com crises e eu olho a coisa do ponto de vista positivo e otimisticamente, né? O que aconteceu de muito bom também foi a criação da pós-graduação, tá certo, né? Antigamente nós tínhamos uma estrutura incipiente de alunos de iniciação científica, mas de certa maneira só com a eclosão e a consolidação da pós-graduação brasileira é que isso foi possível, né? A organização dos programas e, em consequência, do progresso, né? Mas então a FAPESP ela é o maior fator que diferencia o Estado de São Paulo e a publicação científica que nós temos, né? E eu dou alguns exemplos. Eu vou dar 2 exemplos, um mais antigo e que foi absolutamente crucial e que por acaso eu tive conhecimento, primeiro pela minha amizade com a Helena, com o Dietrich e com o Colli, que é o programa Bioc-FAPESP dos anos 70, 80, e que revolucionou e que instalou, na verdade, a bioquímica no Brasil, né? A FAPESP acreditou nesse programa, trouxe investigadores de renome nos Estados Unidos para contribuírem para a organização desse programa, financiou esse programa e auxiliou muito, especialmente o Instituto de Química e nós, né, na constituição de laboratórios de ponta e que levantaram a moderna bioquímica no Brasil, né? Foi uma coisa fantástica isso que aconteceu, né? Então a FAPESP teve essa visão, né, de construir, né? Um outro ponto, Luiz, você me avisa quando estiver faltando 2 minutos, por favor. Eu nem marquei quando eu comecei a falar, mas eu queria mencionar que até agora, 2 minutos a partir de agora. O meu universo paralelo é que quando eu me formei como médico, fiz a residência, fiz a minha pós-graduação e queria montar um laboratório de pesquisa, na verdade, no nosso departamento, nós não tínhamos possibilidade de ter o tempo integral, né? E era assim, você dê graças a Deus que você você fez o concurso e vai trabalhar 12 horas, tá certo, né? E você vai se virar. Então, a constituição dos nossos departamentos, especialmente de medicina, da mesma maneira que o Reinaldo foi para o Santa Marcelina, eu tive a chance de trabalhar, e trabalho até hoje, numa instituição privada, que foi fundada por gente da escola, tá certo, de nossos professores, e que é uma instituição absolutamente extraordinária, e que tem que é o Fleury, e que tem uma visão muito acadêmica e uma visão de busca de excelência extraordinária, tá certo, né? Então, diferentemente de alguns colegas, mas de acordo com a maior parte dos indivíduos dos departamentos clínicos, né? Eu sempre tive uma vida dupla, tá certo, né? E esse negócio de ter uma vida dupla, né? Eu não sei se porque eu sou otimista, eu falo que é ótimo, tá certo, né? Quando eu vou para o Fleury, esqueço dos problemas da escola, problemas insolúveis, e quando eu estou na escola, eu esqueço dos problemas do Fleury.
E parece uma mágica. No caminho, aqueles problemas que eram insolúveis na véspera começam a se resolver. E aos poucos, eu e outros colegas, trabalhando até em instituições semelhantes, nós fomos montando assim um exército de híbridos, né? Que muitas vezes tem hostilidade por parte de cá e de cá, de cá e de lá, mas que na minha cabeça é uma, desculpe eu usar até um termo, é uma esquizofrenia bem organizada, tá certo? Porque parece que quando eu acho que eu tenho um problema insolúvel na escola, de repente no Fleury eu escuto um cara que me dá uma dica que eu vou resolver o problema da escola e vice-versa, né? E assim é um mundo paralelo que às vezes eu mesmo me belisco e falo assim, escuta, eu estou ficando louco ou é útil mesmo, né? E eu recomendo esse caminho. É óbvio que você trabalhar numa única coisa, né, é melhor, tá certo? Você tem um rendimento maior, né? Mas esse meu universo paralelo me dá uma série de vantagens, de visões e perspectivas, né? Então tem algumas coisas que eu sou bom por causa do Fleury, tem outras coisas que eu sou bom por causa da escola, né? E eu acho essa coisa muito útil. Agora, mais recentemente, a última coisa que eu quero falar, né? Quando eu já estava meio no ocaso da vida, mas outro dia eu vi uma coisa ótima. Ó, Helena, isso daí serve para nós. Que eu ouvi de um indivíduo que é o seguinte, né? O pôr do sol mostra que a gente está tendo o ocaso, mas muitas vezes o pôr do sol é o momento mais lindo do dia, tá certo, né? E agora, por causa da pandemia, nós estamos tendo pôres do sol maravilhosos, né? E aí, usando essa metáfora, o Luiz Eugênio agora me convidou para mais um desafio, tá certo? Então, agora, eu tenho 3 coisas para fazer, tá certo, né? E realmente uma está integrando a outra. E aí o meu maior orgulho do momento, o Luiz é testemunha, é que nós tivemos uma ideia aí em conjunto de montar ou de trazer essas grandes instituições paulistas, né? Só para fechar o negócio do paulista aí, dos nossos hospitais filantrópicos, Sírio, Einstein, junto com o Fleury, para fazer um repositório de dados científicos, né? São instituições de dados com muita qualidade, tá certo? Que eram usados pelos pacientes e pelos médicos, mas não eram usados pela ciência, tá certo? E esse repositório foi o maior sucesso, né? Quem está falando são os cientistas de dados, né? Para mostrar a força da FAPESP. Só a FAPESP conseguia congregar 3 organizações que, em alguns momentos, são até concorrentes entre si, mas que são organizações de competência e de seriedade, tá certo, né? E para mostrar a força extraordinária aí da FAPESP e o respeito que a FAPESP tem na comunidade científica do país. Bom, era isso que eu queria comentar e muito obrigado de novo aí, Luiz, pela oportunidade da gente dividir aí com os mais novos uma série de histórias né, que construíram a nossa história. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado por ter aceito o convite. A admiração é recíproca e acho que quando você me referiu como um neo-mineiro, eu evidentemente não nego a minha origem paulista, o meu sotaque não nega e claramente enxergo os vários méritos de ser paulista. Passo agora a palavra para a Helena para também fazer as suas considerações. Obrigada, Luiz. Para mim é uma honra estar nessa mesa com pessoas da nossa instituição que eu admiro profundamente e coordenada por um ex-aluno, que é o Luiz, que hoje é o nosso diretor científico da FAPESP. Bom, eu vou marcar aqui o tempo, porque senão eu me perco. Várias coisas já foram colocadas, né, pelos meus grandes amigos, Reinaldo, Catarina, Rui. Então, o meu universo paralelo, né, inclusive todo mundo lembra que teve uma grande discussão que a NASA tinha soltado uma notícia em maio deste ano que tinha achado universos paralelos. Daí vão investigar e não era bem isso que eles queriam dizer. Mas o que é o universo paralelo, né? Para mim, meu universo paralelo
minha história é uma história comum, muitos já ouviram, então eu não vou me deter muito nela, simplesmente citar aqui. Diferentemente do Rui, eu sou filha de... meu pai e minha mãe são a primeira geração no Brasil. Então, eu sou filha de imigrantes, como o Rui apontou, por lado de mãe, imigrantes italianos, todos vindo de Florença, e por parte de pai, libaneses. E é uma mistura que aconteceu muito em São Paulo. Muitos casamentos entre libaneses, sírios e italianos. Bom, meus pais não fizeram universidade, eu fui a primeira desse grupo que fui para a universidade. Embora na Itália, meu avô tinha meu bisavô, né, tinha universidade, e o meu bisavô no Líbano, e a família dele, uma parte, tinha uma cultura muito grande. Então, e eu fiz escola, fiz aquelas coisas tradicionais, fui para os Estados Unidos no último ano com uma bolsa do American Field Service, ganhei universidade de graça lá, com moradia, tudo. Eu falei, não, eu quero o Brasil, voltei. Todo mundo sabe que eu prestei o vestibular do CECEM e comecei, sou da segunda turma do curso de Ciências Biomédicas. E eu me lembro bem uma frase que o Dietrich sempre colocava, que na vida a gente carrega vários cadáveres. O que teria sido se eu tivesse tomado uma outra decisão? Sempre quando você toma uma decisão, você tem a outra alternativa que você não fez. E o que teria sido se eu tivesse feito, né? Então, eu tive, pelo fato de ter feito curso de Ciências Biomédicas na Escola Paulista de Medicina, segunda turma, eu tive um aprendizado, um mundo que poucas pessoas tiveram. Eu digo sempre, eu tenho muita sorte. Eu entrei na escola num grupo que era o professor José Ribeiro do Vale e o professor Leal Prado, dois desbravadores que começaram toda a ciência numa época em que não se falava em ciência, na década de 40, na farmácia do Hospital São Paulo. Ganharam recursos da Fundação Rockefeller, começaram a montar. Eu me lembro que não tinha coletor de frações. A gente coletava as frações manualmente. Então, era nesse tipo de ambiente que eu aprendi a fazer ciência. Eu era iniciação científica sem bolsa, por 2 anos no departamento de bioquímica, primeiro 1 ano na biofísica, depois 2 anos na bioquímica, e aí o 4º ano do biomédico eu escolhi de fazer na bioquímica. O Leal disse, você vai trabalhar com o Dietrich, que está chegando do Canadá. E aí eu vi esse jovem senhor que chegou com uma malinha, e dentro dessa mala uma caixinha de eletroforese, um modelo que depois foi desenvolvido para análise de DNA e que ele já tinha montado para utilizar para carboidratos complexos. Então, com o Dietrich, eu aprendi a cortar acrílico, a fazer a cola, a ir atrás de fio de platina para fazer eletrodo, e assim foi indo, e a buscar equipamentos em diferentes lugares para começar a montar um laboratório. Então, nós montamos um laboratório com que não tinha nenhuma sofisticação. E a minha emoção, quando saiu o primeiro trabalho publicado, no ano seguinte, no Bioquímica e Biofísica Acta, aquilo para mim foi um marco. E com o Dietrich começou
o meu primeiro contato com a FAPESP, porque eu consegui, por causa dele, do currículo dele, a FAPESP sempre acreditou no pesquisador. E isso ela tem que voltar a ter cada vez mais forte, porque eu não tinha reprovações, ótimas notas, mas na hora que um orientador que tem um currículo pesado diz que o estudante é bom, a gente tem que dar o crédito. E a FAPESP me deu, foi a primeira bolsa, uma bolsa de iniciação científica, e isso era 1970. Nessa mesma época, e eu me lembro da FAPESP na Avenida Paulista, eu me lembro da Gilda, secretária da diretoria, que eu encontrei outro dia, uns 2 anos atrás, num voo de volta de Brasília. Bom, Oscar Sala era o nosso presidente, Oscar Sala, que também depois foi presidente da SBPC. Oscar Sala foi um diretor científico que teve uma visão estratégica. O Rui já comentou, mas eu vou voltar. O BIOC-FAPESP foi além de implantar a bioquímica, ele implantou a ciência com tecnologia no estado de São Paulo. Isso é reconhecido por todos os outros estados brasileiros. E como que ele fez isso? O BIOC-FAPESP começa, em 1971, 14 projetos na época, e jovens, deu o poder para jovens, o jovem Dietrich, o jovem Colli, o jovem Hernan Chaimovitch, e depois entra o jovem Brentani, e o que ele fez? Ele equipou. Eu tenho, até hoje, não deixo, eu falei, só quando eu morrer, vocês vão tirar esse contador de cintilações aqui do corredor do 4º andar do INFAR. Isso aqui é um pedaço da história. Eu admiro a história, eu prezo a história. Quem não conhece a história não planeja o futuro. Esse foi o primeiro contador de cintilações, radioatividade, da universidade e, junto com o nosso, da USP, os 2 primeiros do estado de São Paulo, não vou dizer do Brasil, eu não tenho certeza, mas com grande certeza também. E aí foi criado, e hoje se fala tanto, avaliação internacional, era feita avaliação internacional, projeto inteirinho escrito em inglês. O projeto foi avaliado por prêmios Nobel, que liam e vinham fazer a visita em loco. O impacto foi impressionante, eu pude vivenciar isso. Em 1971, eu comecei a pós-graduação doutorado direto, com bolsa da FAPESP. Mas também seria leviano eu não lembrar, anos depois, a importância que a FINEP teve em organizar grupos. E nós tivemos um grande projeto FINEP também nas instituições. As pessoas têm uma tendência a esquecer, eu adorei que a Catarina trouxe isso de volta. Hoje, a FINEP está sendo vilipendiada, mas a FINEP foi um marco na história também da ciência brasileira. Outro marco que eu acho importante trazer é o da criação dos projetos temáticos. E, à época, o presidente da FAPESP era o Flávio Fava de Moraes, que era docente da biologia celular da USP, dentista de formação, outra pessoa brilhante, e ele, instigado pelo nosso querido, infelizmente já falecido, professor Lara, da bioquímica da USP, cria o projeto temático. E também eu me lembro, o projeto temático número 1,
primeiro, saiu em jornais, eu até tenho esses recortes no Estadão, na Folha, dizendo que a FAPESP inaugurava um novo modelo de financiamento para grupos, projeto temático para grupos. E isso foi outro impacto. Então, aí a FAPESP vai correndo o tempo, ela passa a ter um auxílio emergencial para infraestrutura de universidades, depois ela passa a olhar também equipamentos multiusuários, ela passa a olhar o PIP, né, que é a relação com a indústria, mas eu quero trazer de volta a sua fundação. A sua fundação está na nossa Constituição de 1946. E ela diz no artigo 174, é dever do Estado o amparo à cultura e à pesquisa científica. Parágrafo 1º. O amparo à pesquisa científica será exercido pelo Estado por intermédio de uma fundação cujos moldes serão estabelecidos em estatutos aprovados pelo governo. Parágrafo 2º. Anualmente, o Estado contribuirá para a fundação, a que alude o parágrafo 1º, com quantia não inferior a 0,5% do total de sua receita ordinária. Então, ela é instituída na Constituição do Estado de São Paulo, 1946. Só que levou alguns anos para ela, e ela começa depois, na década de 50, realmente, com o seu... Isso é importante a gente lembrar, porque depois aumentou, inclusive, o percentual, também na Constituição, é muito relevante. Nós temos que ter orgulho de que já em 1946, anos antes de eu nascer, eu sou de 47, teve pessoas brilhantes, entre elas o Vanzolini, como o Rui já citou, ai, meu Deus, sumiu agora o nome, daqui a pouco vem, Alberto Carvalho da Silva e vários outros. Tiveram uma visão no país. O alocamento, a importância da ciência só vai aparecer na Constituição de 88. Então, e nós temos que estar atentos, porque sempre tem aventureiros querendo lançar mão. Então, nós temos que estar atentos com a nossa fundação. Nós temos que preservá-la. Já aconteceu, em tempos passados, vários governos tentaram não repassar, mas perceberam o erro que poderiam cometer se assim o fizessem. Então, eu faço esse discurso porque, no meu universo paralelo, eu não consigo imaginar o Estado de São Paulo, a ciência brasileira sem a FAPESP. O Estado de São Paulo não é autossuficiente. Também isso a gente tem que lembrar. Eu sou paulista e paulistana, mas se não tivermos o auxílio do federal, nós também não sobreviveremos. Então, é esse conjunto, é essa orquestra que faz a ciência brasileira, fez a ciência brasileira acontecer. Então, nós temos que trabalhar em prol do todo, e não só de um. Quando a FAPERJ foi ameaçada, eu era, à época, presidente da SBPC, nós fomos ao Rio defender veementemente. Então, nós temos que lutar pela ciência do país e estar atento para o que pode acontecer sempre localmente. Outra coisa que eu lembro da FAPESP, que eu, quando presidente da SBPC, eu disse, vamos pedir recursos para a FAPESP para a reunião anual. E me disseram, não adianta que ela não fornece. Eu escrevi um projeto muito claro, muito transparente, e a FAPESP
entendeu e financiou durante toda a minha gestão, que foram de vários anos, a cada ano, os pesquisadores de São Paulo que iam para a SBPC e continua fazendo até hoje. Mais recentemente, a FAPESP acreditou numa proposta que eu levei, porque eu adoro história. Eu realmente curto entender o passado para planejar o futuro. E a SBPC fez 70 anos, há 2 anos atrás. E eu escrevi um projeto para a FAPESP, e a FAPESP me deu os recursos e nós pudemos lançar este ano o livro que é uma parte da história do Brasil. Nós, e já estou partindo para encerrar, Luiz, a gente eu vivi várias crises. Eu acho que as crises é que fazem a gente crescer. Eu me lembro de acampar, Reinaldo, você acha que nem era nascido, mas logo no meu 4º ano, a gente acampado na frente do Hospital São Paulo, pedindo a federalização, pedindo recursos. Ainda bem que não foi federalizado. Eu tenho que reconhecer hoje. A nossa escola, que era uma escola privada, na década de 50, depois é federalizada e o hospital ficou independente, porque esse hospital pertence a outra instituição, que também é a nossa alma mater, que deu origem a gente, que é a SPDM. Hoje tem que se chamar de associação, mas é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Outra instituição que tem um universo paralelo. Que teria sido se ela não existisse? Um dia a gente poderia fazer um outro universo paralelo. Eu achei a ideia do Luiz fantástica. Então, eu só posso dizer que eu não sei o que teria sido. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu também fui pela Bolsa da Fogart, isso década 1975, voltei, prestei um concurso, fui contratada como professora assistente. Naquela época você podia ter doutorado, mas você entrava como assistente. Isso é uma outra coisa que eu acho que o universo paralelo me fez parar para pensar. O que nós queremos da carreira docente? O que nós queremos da universidade? Ela tem que continuar no estilo que está? Será que não está na hora da gente rever? Então, eu vou parando por aqui, dizendo que a FAPESP tem que, na minha visão, olhar mais para a sua história. Eu vejo isso. Está faltando um pouco, tem que fazer uma autocrítica. Eu entrei agora no Conselho Superior, minhas contribuições ainda são muito pequenas, tenho muito orgulho, agradeço a todos aqueles que acreditaram, eleitores que votaram no meu nome para lá estar. Pela primeira vez nós temos alguém que não seja das públicas paulistas, né? Que é uma universidade federal, então agradeço mesmo, espero estar à altura, mas eu faço essa crítica. Eu acho que sempre se pensa no novo, mas com um pouco olhar no retrovisor. Pode ser que eu esteja errada, eu estou olhando de fora, eu estou olhando como usuário, como aquele que realmente viu grandes projetos transcenderem instituições. E isso foi muito importante. O BIOC-FAPESP não olhou de onde você era. O BIOC-FAPESP olhou a competência. O BIOC-FAPESP não estava querendo saber se era pública paulista, se era pública federal. O BIOC-FAPESP chamou os nomes e deu para esses jovens um poder que eles poderiam ter errado.
mas tinha pessoas mais velhas, de alto gabarito, olhando e criticando onde necessário e aplaudindo onde era verdadeiro, onde estava bem. Então, Luiz, colegas, Rui, Catarina, Reinaldo, obrigada. Ficou difícil falar depois de vocês, porque... é isso. Tchau. Outro. Obrigada, Luiz. Obrigado, Helena. Eu convido agora Rui, Reinaldo, Catarina para acionarem as suas câmeras de vídeo e os seus áudios para a gente ter uma interação. Num resumo muito simples que eu faria aqui, o Reinaldo seria um médico em Itaquera, a Catarina estaria gerenciando uma clínica de análises laboratoriais em Guaranésia, talvez inclusive associada ao Laboratório Fleury, que seria a atividade central do Rui, e a Helena talvez tivesse continuado nos Estados Unidos, porque, no fim das contas, o que acaba acontecendo é que esse apoio, digamos, constante, essa possibilidade que habilita também a todos nós termos uma vida científica. Eu, pessoalmente, não acho que a ciência seja nem melhor, nem pior do que qualquer outra atividade profissional. Essa é a profissão que nós escolhemos. Evidentemente, eu sei falar de olhos fechados e de cor salteado dos méritos e das belezas e de todas as coisas que a ciência tem, e porque eu, pessoalmente, escolhi me tornar um cientista, mas é evidente que a sociedade precisa de todas as outras coisas e precisa também desses outros cientistas que não estejam aqui. Mas se nós não temos uma ciência forte, nós claramente não teremos independência no sentido real, não teremos uma autonomia para ditar os nossos próprios caminhos. O exemplo que se diz da cana-de-açúcar, e eu entendo todas as críticas à indústria sucroalcooleira, mas é inegável o programa do etanol brasileiro. É uma coisa incrível, é única no mundo. E a ciência paulista que fez isso. Ele não existiria sem ciência. No começo do etanol, as pessoas ficavam falando mas ele polui que nem o milho e não sei o quê. História da carochinha, guerra comercial para dificultar a venda do etanol e o mercado a ser ocupado pelo etanol. É a ciência que dá a nossa autonomia, que dá a nossa independência. E o que foi falado aqui em várias das apresentações, das manifestações, é essa história reiterada, né? A CAPES já fechou um dia. O CNPq já fechou um dia. Teve uma época que o Bresser era o ministro e o Bresser acumulou a presidência do... Exatamente. Era o ministro e era o presidente do CNPq. Isso não existia o CNPq autônomo, independente do ministério em si. A FAPESP, felizmente, não fechou, mas como a Helena diz, corre riscos o tempo inteiro. E como eu já trabalhei antes na FAPESP, ouvi várias histórias da época do Pérez, e aqui também já foram indicadas histórias anteriores a ele ou posteriores a ele. Então, existe uma frase que eu acho que é muito interessante, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Exatamente. É muito verdadeiro, porque você tem que estar atento. Essas várias greves que todos narramos aqui, algumas talvez com objetivos que não eram o mais adequado, outras com objetivos muito adequados, elas são permanentes. Essas crises, elas são cíclicas e talvez elas nos fortaleçam, talvez elas criem o arcabouço para que nós possamos fazer coisas diferentes. Eu fiquei trocando aqui informações com a Silvia, que está nos assessorando, e eu vou ler alguns dos comentários do chat aqui. Mantra da Helena, que a FAPESP é como o SUS, todos usamos, ainda que indiretamente. E agradecimento pela FAPESP em suas trajetórias acadêmicas. A gente estava, num dado momento, com quase 300 pessoas online, e essas pessoas incluíam aqui o Magnus, o Luiz Juliano, o Paulo Schor, o Odair Júnior, a nossa magnífica Soraya, a Janete,
E aqui outras falas, lindas histórias de compromisso com a ciência. A FAPESP valoriza o pesquisador com mecanismo que possibilita e garante autonomia. Luta, guerreiros dignos, honra, respeito, declarações que arrepiam, histórias interessantes, relatos maravilhosos. E aqui uma pergunta, que foi a única pergunta objetiva: o que torna a FAPESP diferente das outras FAPs? É o privilégio de estar em São Paulo? Eu não sei, assim, é difícil falar disso. A FAPESP é a primeira. Não existia o conceito de FAP, de Fundação de Amparo à Pesquisa no âmbito estadual. Esse conceito se estabelece em São Paulo e eu diria que isso é fruto da história dos paulistas ao longo do século. Exatamente. Os paulistas, por definição, e isso tem uma visão externa também, porque está associado com uma atitude imperialista, uma postura muitas vezes arrogante, mas o ponto existe uma lógica diferente em São Paulo e que é talvez a lógica, assim, São Paulo não era capital, São Paulo nunca foi a capital era em Salvador, a capital era no Rio de Janeiro, a capital ao longo da construção da nossa história, e agora em Brasília, né? A capital nunca foi aqui, mas aqui se desenvolveu então essa expectativa talvez de se contrapor. Tem uma coisa que é muito interessante nessa linha e que eu diria que é um espírito epenista e espero que se torne ou já seja um espírito unifespiano. A EPM, quando ela foi criada, ela é praticamente uma costela de Adão da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aí a contraposição é sempre a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, existe uma ambição da Escola Paulista de Medicina de ser tão grande e tão relevante, e tão importante quanto é aquela outra instituição. E isso gera uma atitude que leva ao crescimento, que leva a essa altivez ou independência, ou que busca um mundo sempre melhor. Talvez a FAPESP tenha de diferencial, por ter nascido em São Paulo, essa dimensão. Eu já fui da comissão assessora do CNPq, presidi a comissão assessora na nossa área, que é Bioquímica, Biofísica, Fisiologia e Farmacologia, nos idos de 2003, faz tempo isso. E aí era uma tristeza você ficar ouvindo que, em condições de igualdade, um pesquisador não paulista versus um pesquisador paulista, o pesquisador não paulista merecia mais do que o paulista, porque o paulista tinha a FAPESP. Então, é assim, porque você poupou e você criou uma instituição que te habilita, você agora não precisa tanto. A gente vai julgar aqui com base em carências e não em mérito. Eu acho que em vários aspectos a gente tem que julgar em base em carência, mas certamente quando você quer fazer a ciência de ponta, quando você quer avançar a qualidade, o mérito tem que ser a primeira dimensão a ser considerada. Há muito tempo atrás eu fiz uma avaliação de quando a minha hipótese era: a FAPESP foi decisiva para a primazia da ciência paulista. Para responder essa hipótese, eu peguei o Web of Science e fiz uma análise comparativa do Rio de Janeiro e de São Paulo em publicações indexadas no Web of Science desde sei lá quando. E o Rio de Janeiro era sempre muito maior que São Paulo. O ano onde São Paulo passa o Rio de Janeiro é 1967. Não é a criação da pós-graduação que fez isso, porque a pós-graduação é depois, é 70. Não é a criação da USP ou da IPM que fez isso, porque é 32. Talvez o acúmulo de várias coisas, mas o grande marco divisor, o grande elemento que surge nessa época é a FAPESP. A gente pode atribuir, teve a mudança da capital. A mudança da capital foi muito mais simbólica. A mudança da capital, os embaixadores todos queriam continuar morando no Rio de Janeiro. As sedes das estatais todas continuou no Rio de Janeiro. A FINEP continuou no Rio de Janeiro. A mudança da capital foi meramente simbólica, sobretudo nos primeiros anos. A grande mudança real e efetiva, que eu acho que responde por que as universidades localizadas no estado de São Paulo fazem e estão na ponta na produção científica e tecnológica no país,
é a existência da FAPESP. Não acho que não é por acaso assim. O que a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tem de diferente da UFMG, da UFRJ, da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Pernambuco, para ficar em várias outras federais? Todas essas outras federais são muito mais antigas que nós, em termos da sua constituição, em termos da construção da sua excelência. E em vários desses indicadores recentes, a Unifesp aparece em 5º lugar no Brasil como um todo, as 3 estaduais paulistas em destaque, em alguns índices a PUC do Rio de Janeiro, mas a Unifesp claramente ali situado. Para mim, é a FAPESP que faz esse diferencial. Agora já são 10h27, eu aproveitei para fazer os comentários que falaram aqui. Magnus, Nelson Saz, Luiz Juliano mandam saudações várias, e tem outros comentários aqui. Professores inspiradores, seguir sonhos, força ciência brasileira. Eu passo agora a palavra para cada um fazer suas considerações finais. Mais uma vez, agradeço imensamente a admiração que o Rui referiu aqui, é minha também em relação a todos vocês, o Reinaldo foi meu colega de turma, a Catarina eu já tinha tido a oportunidade da gente trabalhar junto na FESB, e foi um trabalho muito bem sucedido. Helena e Rui foram meus professores e depois se tornaram meus amigos e são pessoas igualmente com as quais eu aprendi e aprendo muito. Então, quero aqui agora passar de volta a palavra para vocês, começando pela mesma ordem que a gente foi, Reinaldo, Catarina, Rui e Helena, para as considerações finais. Bom, primeiro, então, dizer que foi um enorme prazer escutar todos vocês e efetivamente ver essa comunhão de caminhos, né, que a gente viu nessa mesa. Achei fantástico esse resgate da história, né, muito pelo Rui, pela Helena. Acho que é uma coisa importantíssima. Acho que, na verdade, nas falas deles tem o porquê que a FAPESP, a FAP de São Paulo, deu tão certo. Acho que é uma construção, é um modo de pensar do lugar. E, Rui, eu me sinto muito acolhido aqui. Eu me sinto extremamente acolhido e sou um paulistano por admiração, por pertencimento. E eu acho que nesse cruzamento de caminhos, queria só concluir com essa comunhão entre ciência e profissão, né? Que eu acho que a gente abordou isso de uma forma complementar, né, nas falas, mas aqueles que têm uma atividade profissional, vamos dizer, enfermagem, psicologia, medicina, outros, como também é possível comungar a atividade profissional do dia a dia com a ciência e fazer a união entre esses mundos. Eu acho que é uma coisa bastante interessante que hoje a nossa Universidade Plena pode fazer de uma maneira a dar uma resposta muito boa para a sociedade. É isso. Bom dia. Obrigado, Luiz Eugênio, pelo convite. Eu que agradeço, Reinaldo. Obrigado. Catarina? Bem, eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu aprendi muito, né? E esse acolhimento da Escola Paulista de Medicina e agora da Unifesp, eu acho que foi muito importante na minha vida e eu continuo lutando, certo, por elas. E o que eu tenho é só agradecer e principalmente a Helena, que tem depositado uma confiança muito grande, certo? Em tudo que a gente tem feito. E eu acho que é isso, vamos em frente, né? E muito obrigada pelo convite, Luiz. Obrigado, Catarina. Rui? Bom, eu queria agradecer de novo o Luiz, né? E comentar rapidamente com vocês aí o seguinte, né? Eu fiquei frustrado quando eu entrei na Paulista e não na USP, tá? Eu falo isso, todo mundo fala, para de falar isso. Eu falei, mas é verdade. Até hoje, quando eu entro naquelas escadarias de mármore da casa de Arnaldo, eu falo, puxa, se eu tivesse estudado um pouco mais, talvez eu estivesse aqui. Mas hoje eu sou capaz de morrer pela Escola Paulista, tá certo? Né? Eu não sei, deve ter algum vírus lá, né, Reinaldo?
que faz com que a gente, passado um certo tempo, né, talvez porque a gente ajudou a construir, né, e eu acho que sempre tentando emular a medicina, né, eu acho a medicina da USP, eu acho isso ótimo, que a gente tem. Outro dia mesmo você contou a história da livre docência, né? Que a gente instalou. Os outros federais não entendem porque a gente tem livre docência, né? É porque eles não têm a USP do lado, né? E ao encerrar, eu queria também dizer, eu nunca mencionei isso publicamente, mas aproveitando a ocasião, e eu não sou saudosista, eu sou para frente, mas talvez os meus melhores momentos da minha vida foi quando eu, Reinaldo, Nestor, o Jair, a gente trabalhava na pós-graduação. Eu lembro que a gente tinha uma reunião toda segunda-feira e a minha mulher falava, e eu querendo ir logo, felizinho da vida, porque realmente era muito divertido, foi uma comunhão incrível que nós tivemos por vários anos, né? E com relação a Helena, os melhores anos da minha vida foi quando eu sentava do lado dela na congregação da Escola Paulista, né? Nossa, a gente se divertia muito e eu acho que tomamos muitas decisões importantes aí. Eu queria falar que também é um momento delicioso de lembrar na minha memória aí, né? Fazer questão de sentar do lado dela, até para segurá-la, né? Que a Helena entra em qualquer briga, né? Aí eu falava, Helena, essa briga aí não é secundária, vamos para o terceiro item, né? E, enfim, é um prazer, né? E meus companheiros aí do edifício Nestor Shore, né? Que é uma coisa que também nós nos orgulhamos de trabalhar no Nestor Shore, né? Nós três aí, eu, você, o Reinaldo e Luiz Eugênio também. o Luiz Eugênio também, né? Ok, muito obrigado. Foi um prazer vê-los aí nessa. Eu estou sentindo muita falta das pessoas, né? Todo mundo está falando, o mundo mudou, vai ser só virtual. Acho que tem uma série de vantagens nas reuniões virtuais, mas eu gosto também do tete-a-tete, do olho no olho. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Rui. Eu fico aqui impressionado do Rui, passional como ele é, tentando segurar a Helena, passional como ela é. Por isso que a gente via tantos arroubos no âmbito das reuniões da congregação, porque é o roto e o esfarrapado, né? Os dois são absolutamente passionais, mas é interessante aqui ouvir, e agora a gente entende muita coisa daquelas reuniões. Obrigado, Rui. Helena? Bom, eu, mais uma vez, eu só posso agradecer. Catarina exagera, para mim, ela tem sido um grande suporte em todas as iniciativas. O Reinaldo, o Rui, realmente, nós dois naquela congregação. E eu vejo esse universo paralelo, uma coisa, eu não vou ler o poema, é claro, não vou declamá-lo, mas eu vejo que aqui temos 5 pessoas e talvez a nossa instituição seja realmente esse poema do Manuel de Barros, o menino que carregava água na peneira. Toda vez que eu releio esse poema, eu vejo como o que nós fazemos é realmente carregando água na peneira e acreditando que a gente vai conseguir, apesar dos avisos contrários. Então, parabéns, Luiz, e aproveitar para te desejar em público maior sucesso na tua gestão na diretoria, isso em nome de todos nós, na diretoria da FAPESP. Eu sei que você vai deixar a tua marca, como você deixou a tua marca na graduação, na expansão da Escola Paulista, da Universidade Federal de São Paulo, como você deixou a tua marca no Instituto Vale. Eu tive a honra de conhecer o Instituto Vale, não pude ir no de Minas, mas eu fui no do Pará, de Belém, e é uma alegria ver os resultados, inclusive ver a Plataforma Brasileira da Biodiversidade com todos os dados das abelhas da nossa imperatriz, né? A pesquisadora, e parabéns, então, sucesso e
aqueles que nos assistiram, obrigada por estarem presentes, a todas e todos. Um beijo. Obrigado também, Helena. Mais uma vez agradeço a todos os 4 convidados aqui. Agradeço a participação de todos que nos ouviram, como o Rui bem indicou aqui. Eu fico olhando aqui, eu vejo, claro, menos mal, porque eu não vejo só o meu rosto, eu vejo o rosto também de Reinaldo, Catarina, nem fale. e Rui, mas essa coisa da empatia, essa coisa, e sobretudo para quem tem vivência da sala de aula e das reuniões, do contato, não tem a mesma efetividade, assim, nem de longe. Para concluir, voltando para a história da FAPESP, num universo paralelo que não existisse a FAPESP, eu hoje não estaria aqui coordenando essa sessão, porque claramente Com certeza não existiria. Mas quando eu me apresentei como candidato à diretoria científica da FAPESP, eu sabia com clareza por que eu estava postulando a posição e também tinha certeza da oportunidade e, nesse sentido, da possibilidade de fazer um trabalho que agregue, porque com a oportunidade de contar com a colaboração de pessoas incríveis, 4 delas que estão aqui. O Reinaldo está lá e trabalha lá, a Catarina está lá e trabalha lá, o Rui está lá e trabalha lá, e a Helena também está lá e trabalha lá. Eu acho que isso é a coisa mais incrível que a FAPESP dá como oportunidade, é de você trabalhar com pessoas incríveis. Eu estou fazendo um processo de renovação das coordenações adjuntas, das coordenações de área, e nesse trabalho, cada pessoa que eu convido para trabalhar na FAPESP, elas é como se eu fosse o comitê de escolha do Prêmio Nobel. Nossa, que incrível! Eu vou trabalhar na FAPESP, e é isso. E isso eu diria que é a sensação que todos nós temos, e isso reflete a qualidade, a seriedade, a importância, a relevância que essa organização tem, não só na vida de todos nós, mas na atividade e na própria existência do Estado de São Paulo, que é a unidade da federação onde a gente está. Com isso, de novo, agradeço a presença de todos e encerro a nossa sessão. Obrigado a todo mundo. Cuidem-se. Obrigado. Até logo.